Fala, Guitar Hero! Aqui é o Gil Vasconcelos da Academia da Guitarra. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso completo de técnicas de guitarra. Na última aula, nós aprendemos alguns conceitos básicos para que você consiga dominar a técnica de two hands. Então é importante que você assista aquela aula, porque nela eu fiz algumas observações que nós vamos aplicar na prática em todos os exercícios que nós iremos estudar nessa série de vídeos sobre two hands. Como nós vimos, existem duas abordagens possíveis para o two hands. Você pode usar essa técnica para executar solos de guitarra ou para executar acordes, levadas, combinar harmonia e melodias. Na aula de hoje, nós vamos focar na primeira abordagem. A verdade é que a maior dificuldade relacionada ao two hands se encontra justamente na mão do tapping. Como a maioria dos guitarristas, em regra, usa essa mão apenas para palhetar, geralmente as pessoas encontram grande dificuldade em executar técnicas básicas como hammer-ons e pull-offs com a mão do tapping. Então, nessa segunda aula, nós vamos focar bastante no desenvolvimento da sua mão do tapping. No início, é normal que você sinta bastante dificuldade. Você vai perceber que é quase como se você estivesse tentando aprender a tocar guitarra do zero com a sua mão do tapping. Você vai se deparar com dificuldades bastante semelhantes àquelas que você enfrentou no início dos seus estudos na guitarra. Mas nesse curso, nós vamos direto ao ponto. Nós vamos ver alguns exercícios bastante eficazes para que você consiga dominar essa técnica no menor espaço de tempo possível. E existem alguns pontos fundamentais para a técnica de two hands. Particularmente, eu acredito que se você conseguir executar hammer-ons e pull-offs com a sua mão do tapping, você já vai estar apto a tocar quase qualquer solo usando o two hands. Então, nós vamos começar treinando a sua mão do tapping a executar hammer-ons e pull-offs com perfeição. Além disso, outro ponto crucial é desenvolver a independência dos dedos da sua mão do tapping. Esse é um dos pontos que você vai sentir mais dificuldade no começo. Se a sua mão do tapping ainda não foi treinada, você vai perceber que é difícil controlar o movimento dos seus dedos, principalmente em trechos de escalas. Então, mais para frente, nós também vamos treinar a independência dos seus dedos da mão do tapping. De início, nós vamos rever um exercício que nós estudamos na primeira aula sobre hammer-ons e pull-offs, só que agora nós vamos aplicá-lo unicamente à sua mão do tapping. E nós vamos começar pelo hammer-on. Nesse primeiro exercício, nós vamos treinar o hammer-on entre os seus dedos 1 e 2 da mão do tapping. Como você pode ver nessa tablatura, aqui nós vamos treinar o hammer-on da casa 12 para a casa 13, utilizando os dedos 1 e 2 da mão do tapping, em cada uma das cordas da guitarra. Note que nós não iremos utilizar os dedos da sua mão do braço da guitarra e nem vamos palhetar nenhuma nota. Aqui, você vai precisar obter todas essas notas unicamente com o tapping, combinado, é claro, com os hammer-ons. Nosso objetivo aqui é desenvolver a capacidade de martelar notas com a sua mão do tapping. Como nós observamos nas aulas sobre hammer-on, nesse exercício você deve buscar fazer com que todas as notas saiam com o mesmo volume. E para conseguir isso, você vai precisar martelar o seu dedo 2 contra a corda com força. Mas ao mesmo tempo, o ideal é que você não levante muito o seu dedo e busque condicionar a sua mão a fazer movimentos eficientes. Por isso, não caia na tentação de fazer esse exercício o mais rápido possível. Esse não é um exercício de velocidade. Pelo contrário, você deve treinar esse exercício bem devagar, porque o que nós queremos aqui é desenvolver a sua capacidade de fazer hammer-ons perfeitos com a sua mão do tapping. Agora, vamos dar uma olhada no vídeo desse exercício. Depois que você tiver dominado esse exercício, você deve treinar as outras combinações de dedos possíveis.
Nesse exercício, nós fizemos remerões utilizando os dedos 1 e 2, certo? Agora, você deve treinar as outras combinações possíveis. Então, você vai treinar fazer remerões entre os dedos 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3, 2 e 4 e 3 e 4. Nessa tabela, você pode visualizar as combinações possíveis de remerões entre os dois dedos. O ideal é que você treine e domine todas essas combinações. Como exemplo, no próximo exercício, nós iremos treinar o remeron entre os dedos 1 e 4. No caso, nós iremos fazer remerons da casa 12 para a casa 15 em todas as cordas. Vamos ver como isso funciona na prática. Além de desenvolver o seu remeron, esse tipo de exercício vai trazer um outro benefício para a sua performance. Ele vai treinar a sua capacidade de mudar de corda com a sua mão do tapping. Agora, nós vamos ver alguns exercícios para treinar o seu pull-off. E aqui, nós vamos usar o mesmo raciocínio que dos exercícios anteriores. Nós vamos buscar treinar as diferentes combinações possíveis entre dois dedos. Para começar, nós vamos estudar a combinação entre os dedos 2 e 1. Como você pode ver na tablatura, aqui nós vamos fazer pull-offs entre as casas 13 e 12 em todas as cordas. Você vai perceber que o pull-off é naturalmente mais difícil que o remeron, porque ele exige que você tenha resistência nos músculos para puxar as cordas. Então, para fazer pull-offs de qualidade, você vai precisar criar essa resistência nos seus músculos através do treino regular dessa técnica. Nesse aspecto, realmente não adianta treinar apenas uma vez e nunca mais voltar ao exercício. Só com o treino contínuo, dia após dia, mesmo que seja apenas por alguns minutos por dia, é que você vai conseguir desenvolver a capacidade de fazer pull-offs de qualidade. E vale a pena lembrar que aqui também todas as notas devem possuir o mesmo volume. Então, você deve buscar desenvolver um pull-off que seja preciso e eficiente, como se fosse uma palhetada. Você precisa ser capaz de obter aquele som estalado, característico dos pull-offs. Agora, vamos ver o vídeo desse exercício. Depois que você tiver pegado esse exercício, você vai fazer a mesma coisa com as demais combinações possíveis entre dois dedos. Nessa tabela, você tem as diversas combinações possíveis para os pull-offs. Então, depois de dominar os pull-offs do dedo 2 para o dedo 1, você vai experimentar fazer pull-offs do dedo 3 para o dedo 1, do dedo 4 para o dedo 1, do dedo 3 para o dedo 2, do dedo 4 para o dedo 2 e do dedo 4 para o dedo 3. Agora, nós vamos ver um segundo exemplo de pull-off usando a combinação entre os dedos 3 e 1. Note que agora nós vamos fazer pull-offs entre a casa 14 e a casa 12. Vamos dar uma olhada no vídeo desse exemplo. Esse é apenas um exemplo dentre as diversas combinações possíveis.
Então, é importante que você treine todas essas combinações para que você se torne realmente capaz de executar qualquer pull-off com a sua mão do tap. Depois que você tiver dominado essas combinações, você pode partir para algumas combinações mais avançadas, que vão utilizar 3 ou 4 dedos por corda. Nessa tabela você pode ver as possibilidades com 3 e 4 dedos. Então, você pode, por exemplo, treinar hammer-ons usando os dedos 1, 2 e 3, 2, 3 e 4, 1, 2 e 4, 1, 3 e 4, ou mesmo usar os 4 dedos fazendo hammer-ons entre os dedos 1, 2, 3 e 4. E em relação aos pull-offs, você pode executar os pull-offs entre os dedos 3, 2 e 1, 4, 3 e 2, 4, 2 e 1, 4, 3 e 1 ou 4, 3, 2 e 1. Como exemplos, nós vamos ver dois exercícios mais avançados que utilizam 4 dedos por corda. O próximo exercício traz hammer-ons entre os dedos 1, 2, 3 e 4. Aqui você vai começar fazendo um tap na casa 12 da sexta corda, depois vai fazer hammer-ons para martelar as casas 13, 14 e 15. E você vai repetir essa sequência em todas as cordas até a primeira corda. Esse exercício vai exigir que você consiga colocar os 4 dedos enfileirados em uma mesma corda, como eu comentei na primeira aula dessa série. Vamos dar uma olhada no vídeo desse exercício. Agora, ao contrário do exercício anterior, nós vamos descer a escala cromática com pull-offs. Esse é outro exercício que parece simples, mas que apresenta bastante dificuldade quando você precisa fazer com a mão do tapping. Além de exigir que você tenha uma certa independência entre os seus dedos, ele demanda que você tenha resistência nos dedos para conseguir fazer pull-offs até o final. Vamos ver o vídeo dele. Como eu havia dito no início da aula, além dos hammer-ons e pull-offs, um aspecto fundamental para desenvolver a sua mão do tapping é a independência dos dedos, que é basicamente a habilidade de mover um dedo de cada vez, de maneira independente em relação aos outros dedos. Na aula intitulada Antes de iniciar o treino, nós estudamos alguns exercícios de independência dos dedos, que você certamente já vem aplicando para desenvolver a sua mão do braço da guitarra. Aqueles exercícios vão ser também bastante eficazes em relação à mão do tapping, então você pode e deve usá-los nos seus treinos. Como exemplo, nós vamos estudar um exercício que nós já vimos naquela aula, só que agora nós vamos aplicá-lo à sua mão do tapping. Como você pode ver na tablatura, nós temos aqui a sequência de dedos 1, 2, 3, 4, respectivamente nas casas 12, 13, 14 e 15. Novamente aqui nós temos a escala cromática, mas o detalhe é que depois que você fizer um tapping, você deve manter o seu dedo pressionando a corda até que seja necessário que ele se mova para fazer outro tapping. Ele não deve se mover ou deixar de pressionar a corda enquanto os outros dedos se movem. Por exemplo, nessa tablatura, na mudança da sexta para a quinta corda, você vai estar com os 4 dedos enfileirados na sexta corda e a próxima nota que deve ser tocada é a casa 12 na quinta corda.
e você deve tocar essa nota com um tapping feito pelo seu dedo 1. A nossa tendência natural, depois de ter tocado as primeiras 4 notas na sexta corda, seria mover todos os dedos enquanto o dedo 1 se move para tocar a casa 12 na quinta corda. Só que o objetivo desse exercício é justamente que você mantenha os seus outros dedos pressionando a sexta corda enquanto apenas o dedo 1 se move para tocar a casa 12 na quinta corda. Da mesma forma, na sequência, apenas o dedo 2 deve se mover para tocar a casa 13 na quinta corda, enquanto todos os outros dedos devem permanecer imóveis, incluindo o dedo 1, que já vai estar na casa 12 da quinta corda. Depois, apenas o dedo 3 deve se mover para tocar a casa 14 da quinta corda, enquanto todos os outros dedos devem permanecer parados e assim por diante nesse exercício. Você vai aplicar o mesmo raciocínio nas outras cordas. Esse exercício vai forçar que você mova apenas o dedo que realmente é necessário para tocar a próxima nota. E isso vai fazer com que você desenvolva a independência de cada dedo em relação aos demais, o que é uma habilidade indispensável se você quer dominar o two hands. Agora, vamos dar uma olhada no vídeo desse exercício. Existem outras variações com combinações diferentes para esse exercício de independência de dedos. Então, depois de ter dominado o exercício que nós acabamos de ver, você deve buscar aquelas variações que nós vimos na aula intitulada Antes de iniciar o treino, no módulo 1 desse curso. Basta aplicar à sua mão do tapping aqueles exercícios que nós já aprendemos a executar na sua mão do braço da guitarra. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha curtido e, principalmente, coloque em prática cada um desses exercícios para desenvolver a sua técnica na mão do tapping. Na próxima aula, nós vamos estudar alguns exercícios que têm como objetivo a utilização das duas mãos ao mesmo tempo no two hands. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até a próxima.